Essa voz, como a voz de muitas águas, ela tem um significado muito interessante. Por que a voz de Cristo é comparada à voz de muitas águas? Era como se João não tivesse dúvida quem era que estava falando com ele. Na ilha de Patmos, no pior momento da sua vida, ele ouve a voz de Jesus ressurreto dizendo para ele: não temas, o que você vê escreve. E o que é que ele escreve? Escreve a maior revelação de toda a humanidade. E às vezes, aqui eu quero deixar um parênteses, às vezes Deus nos isola para um propósito muito maior. Às vezes nós nos lamentamos porque as pessoas desaparecem dos nossos lados, mas é porque Deus quer uma intimidade, um contato mais próximo contigo. Aquilo que era para João, ou para João, o pior momento da sua vida, se tornou palco de uma das maiores revelações que Cristo deu a um ser humano. Ou seja, a ilha do medo se tornou palco de revelação. Guarde essa informação. João, ele ouve de Cristo algumas mensagens. E a primeira mensagem, a primeira revelação que Jesus, ressurreto, deixa para João, é uma mensagem para a sua igreja. A última mensagem de Cristo no seu ministério para a igreja foi dada por João em forma de 7 cartas. Eu até coloquei aqui, ó, as 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Eu queria fazer esse paralelo com a matéria que nós estamos estudando. Observe, essa revelação, essa última mensagem de Cristo para a sua igreja, ela tem alguns significados que correspondem à matéria que nós estamos estudando. Em primeiro lugar, eu preciso entender que essas 7 cartas, são cidades, uma próxima à outra. Eu estou falando de alguém que está com a mobilidade física reduzida, uma pessoa com quase 100 anos, que ele deveria entregar essas mensagens. Ele está no pior momento da sua vida e Jesus está dizendo para ele: escreve a minha mensagem, entrega a minha mensagem para as 7 igrejas. Até nisso, o Senhor Jesus cuidou da itinerância do apóstolo João, porque todas essas cidades eram próximas umas à outra. Havia muitas igrejas e cidades maiores, mas Jesus escolheu essas aqui porque eram cidades próximas. Era como se Jesus estivesse cuidando do itinerário do apóstolo João. João, eu vou cuidar dos seus passos, eu vou cuidar do seu caminhar. Essa mensagem aqui, a última mensagem de Cristo para a sua igreja, em forma de 7 cartas, ela tem alguns significados. O primeiro significado dela é literal. Essas 7 cartas, o conteúdo dela era literal para os dias de João. O que João está recebendo nessa mensagem, ou nessas mensagens, é que o conteúdo delas está acontecendo naquele momento da história em cujo João está vivendo. Por exemplo, quando Jesus dita para João a carta, o conteúdo da carta de Éfeso, olha aqui, o que chama atenção em Éfeso? A falta do primeiro amor. Só que o que chama atenção também é que Éfeso era uma igreja que tinha obras. Eu coloquei aqui que Éfeso representa a igreja religiosa. É aquele primeiro período da igreja apostólica, mas secada pela tradição dos fariseus. Ou seja, esse período da igreja de Éfeso corresponde ao período da igreja apostólica. Por que ela é conhecida como a igreja religiosa? Se você pegar a carta de Éfeso e ler ela toda, você vai ver que Jesus faz 9 elogios para essa igreja, mas condena a falta do amor. Era como se Jesus estivesse dizendo: vocês têm muitas atividades, eu conheço as suas obras, vocês têm de fato muitas obras, só que vocês executam essas obras sem amor. É a igreja religiosa. Quando você faz muita atividade, mas faz as suas atividades dentro da igreja sem o amor devido, Jesus vai recomendar você voltar ao primeiro amor. Porque não adianta ter obras se não tiver o amor para executá-las. A igreja de Esmirna é aquele período da igreja sofredora. E a mensagem de Esmirna, o nome Esmirna significa amargura. O pastor da igreja, ao anjo da igreja que estava em Esmirna, o Senhor disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. De fato, o pastor dessa igreja, na época de João, estava sofrendo com as perseguições
do Império Romano. E essa igreja representa aquele período da perseguição romana, que vai do ano 100 ao ano 303 da matéria que nós estamos estudando. Seja fiel e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Tiatira é aquela igreja em que Jesus disse para João, olha, diga para o anjo da igreja que eu tenho contra eles que estão tolerando o espírito de Jezabel, uma profetisa, ou uma mulher que se diz profetiza. Segundo a história, essa mulher que se diz profetiza, que tem o espírito de Jezabel na igreja de Tiatira, era a esposa do pastor. E Jesus estava dizendo para o pastor a corrigir a sua esposa, porque a sua esposa estava querendo controlar a igreja, manipulando e seduzindo como aquela antiga personagem do Antigo Testamento, a Jezabel, né? Que seduzia com a sua sedução, tendo a aparência de profetisa. E Jesus condena. Esse período é o período em que a igreja cristã passa a ser a religião oficial do Império Romano. E aí, sendo a igreja oficial do Império de Roma, ela acaba aceitando todo tipo de pagão, com todo tipo de crença. E aí eles acabam seduzindo o imperador romano, e isso vai produzir dentro da igreja uma situação de que a igreja tem o nome de igreja, mas por trás dela, por causa da política, ela acaba sendo sedutora. Então, a religião é um pretexto para que a política, ou a política do império, seja desenvolvida e ganhe recursos com isso. É o período da igreja de Tiatira. A igreja de Pérgamo é aquela igreja em que Jesus disse para João que eles estão tolerando a doutrina dos nicolaítas e estão aceitando a doutrina de Balaão. Ora, que coisa interessante. É o que estava acontecendo na época do apóstolo João. Então o sentido é literal. Quem eram os nicolaítas? Se você pegar Atos capítulo 6, na escolha dos 7 diáconos, um deles se chama Nicolau. E a história vai dizer que Nicolau acaba se desviando da fé, se tornando um herege. E aí ele cria o seu grupo de seguidores chamado de Nicolaítas. E Balaão. Bom, Balaão é aquele personagem do Antigo Testamento que não é hebreu, mas recebe a graça de ser profeta. E o que chama a atenção em Balaão é que ele usa o seu dom em troca de recursos. É o profeta vendido. Então o problema da igreja de Pérgamo nos dias de João é que havia um grupo que seguia desviado, que era os nicolaítas, e um grupo de profetas que eram profetas vendidos, né? Isso aconteceu lá na época de João, mas isso corresponde, a igreja de Pérgamo, corresponde ao período da Idade Média, da igreja da Idade Média, aonde a política descobre uma fonte de renda dentro da religião. Profeta que se vende. Guarde isso. Nós temos também o período da igreja de Sardes. Lá na igreja de Sardes, o anjo da igreja tinha aspecto de estar vivo, mas Jesus disse que ele está morto. É aquela aparência de vivo, mas os bastidores, a alma está morta. É o que acontecia com a igreja na época do apóstolo João, a igreja de Sardes. E isso corresponde ao período da Reforma. Quando o período da Reforma surge com Martinho Lutero, que é o período que nós estávamos estudando, esse período é aquele período em que essa reforma ela vai combater aquela que tem aparência de viva, que é a Igreja Católica, mas está morta. Ela corresponde ao período do apóstolo João, mas aponta para o período da história da época da Igreja Reformada. Espero que tenha sido claro até aqui. O período da Igreja de Filadélfia. O que estava acontecendo na época de João na Igreja de Filadélfia? Ora, eles pregavam que tinha a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Só que eles deixaram de aguardar o arrebatamento. É aqui que Jesus disse: eis que venho sem demora, guarde o que tem, antes que alguém tome a sua coroa. Ora, era uma igreja missionária. Eles pregavam o Deus que abre portas, a porta da salvação. Só que eles não aguardavam o arrebatamento, a vinda do noivo. Que pena, né? Não adianta ser missionária, não adianta pregar um Deus que abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, se não aguarda o arrebatamento. Eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Esse é o período das
viagens missionárias pós-reforma. É o período dos grandes avivalistas. Só que é o período em que não se prega mais a vinda do noivo. E por último, nós temos a igreja de Laodiceia, onde Jesus condena a mornidão. Não é quente, não é frio, mas esses que são mornos, e vomitá-los-ei da minha presença. Interessante notar que esse período da igreja de Laodiceia é o período da igreja atual, que é o próximo assunto que nós vamos estudar na nossa matéria. E o que chama a atenção é que em Laodiceia havia um rio que cortava a cidade. Só que havia duas cidades, uma de cada lado de Laodiceia. De um lado, a cidade de Tessalônica. De um outro lado, a cidade de Hierápolis. E no meio, Laodiceia. Havia um rio na cidade de Tessalônica com águas térmicas, águas quentes. E segundo a história, essas águas, elas serviam como águas terapêuticas. Eram águas que ajudavam a combater algumas doenças. Na cidade de Hierápolis, nós tínhamos água fria, apta para beber, apta para o banho. E na cidade de Laodiceia, um rio que cortava essa cidade. Os rios de água quente de Tessalônica com os rios de água fria de Hierápolis, quando se encontravam, desembocavam no rio na cidade de Laodiceia. Água quente com água fria se torna água morna, que eram as águas da cidade de Laodiceia. Jesus pega esse contexto geográfico e aplica uma lição espiritual dizendo: vocês não são nem quentes, porque as águas quentes servem para curar enfermidades. Vocês não são frios, porque a água fria serve para tomar banho e para beber. Mas vocês são mornos, e água morna não serve para nada. Vomitá-lo-ei da minha presença. Tente experimentar um copo de água morna. O resultado disso que vai gerar ânsia no seu estômago e você vai vomitar aquilo que você ingeriu. Isso, numa lição espiritual, trata-se da igreja morna. Igreja morna é aquela igreja passiva, é aquela igreja que não reage, é aquela igreja que não tem estímulos. Esse é o período da igreja atual. Muito volume, pouco conteúdo. Muitas igrejas, pouca essência. Muitos avivamentos, pouca transformação. É a igreja morna, período atual que nós vamos estudar na próxima matéria. O que chama a atenção é que essas 7 igrejas representam os 7 tipos de cristãos que há dentro da igreja. Éfeso representa aquele cristão que perdeu o primeiro amor, cheio de atividades, mas que não tem amor. Esmina é aquele cristão que vive em provação. Tiatira é aquele cristão que se deixa seduzir pelo espírito de Jezabel. Pérgamo é aquele tipo de cristão que segue os nicolaítas desviados, mas também gosta da doutrina de Balaão, o profeta que se vendeu. Sardes é a igreja daquele crente que tem a aparência de estar vivo, mas está morto. Filadélfia, aquele tipo de cristão que faz obra missionária, que prega o Deus que abre porta, mas que não aguarda o arrebatamento da igreja. E Laodiceia é aquele cristão que ele é neutro, ele não é nem quente, nem frio, mas é morno. E morno Jesus vomita da sua boca. Que Deus abençoe vocês. A próxima aula falaremos da igreja atual. Deus abençoe.